Agora eu vou contar pra você qual é a diferença entre parto normal e cesárea. Talvez você até ache que sabe qual é a diferença, mas vale a pena a gente dar uma revisada e explicar quando cada uma das duas vias é a melhor opção. Porque sim, em alguns momentos vai ser melhor ter um parto normal, em outros momentos vai ser melhor ter uma cesárea. E tudo isso precisa ser baseado em informações seguras. Quando a gente fala sobre parto normal, muita gente tem uma referência, uma ideia daquela assistência tradicional. Inclusive, pode parecer para algumas pessoas que parto normal é uma coisa mais rudimentar, menos tecnológica e que a cesárea é mais tecnológica, é mais evoluída. A gente escuta algumas coisas desse tipo. E tudo isso começa com o nosso conhecimento sobre o assunto parto normal e cesárea. Então, eu vou explicar tintim por tintim. Quando a gente está falando de parto normal, a gente está falando da via vaginal, ou seja, quando o bebê ele sai pela vagina. Quando a gente está falando de cesárea, a gente está falando de um corte, de uma incisão cirúrgica que é feita na barriga da mãe para retirar esse bebê. Nos dois casos podem acontecer o que a gente chama de evolução do trabalho de parto. E é importante entender que tem diferenças, inclusive, da cesárea, que acontece intraparto, ou seja, conforme vai evoluindo as contrações do trabalho de parto, e aí depois faz a cesárea, ou a cesárea eletiva, que é aquela que a mulher ainda não está em trabalho de parto, não tem nenhum sinal de que esse bebê já vai nascer, e é feita a cesárea. Tem indicações para cada um desses casos, para cada uma dessas vias, e é importante entender qual é o grau de segurança em torno de cada uma delas para você poder escolher o que faz mais sentido para você. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero explicar para você que sempre existe uma escolha. Não importa se você faz um acompanhamento no SUS, no particular, no convênio, existem leis no nosso país que garantem às mulheres o direito de escolha. Aliás, gente, isso está na nossa Constituição e está também na nossa Declaração de Direitos Humanos. A gente tem direito a escolher, a decidir o que acontece no nosso corpo. Mas para poder escolher, precisa ter informação. Então, vamos aos fatos. Na nossa realidade brasileira, o parto normal ele não é assim tão normal, ele não é nem sequer tão comum. Eu não sei se você tem essa consciência, mas o nosso país, atualmente, ele é o segundo país com a maior taxa de cesárea no mundo. Isso é bastante, até porque o país que está em primeiro lugar é um país bem pequeno, e aí a gente só perde porque proporcionalmente eles têm mais, mas a gente tem muitas cesáreas. E na maioria das vezes, se você está numa assistência por um convênio, uma assistência particular, as chances são ainda menores de você ter um parto normal. Hoje, cerca de 50% dos nascimentos eles acontecem por parto normal e mais ou menos 50% por cesárea. Mas se a gente for falar do estado de São Paulo, que é de onde eu estou falando, a gente chega a taxas de 90% de cesárea. Ou seja, parto normal não é uma coisa assim tão normal, percebe? Além de ser incomum ter um parto normal no nosso país, é também muito difícil, é muito trabalhoso, porque na maioria das vezes a gente recebe uma assistência, pensando lá, né, na média nacional de mais ou menos 50% de nascimentos, a gente tem grande parte desses partos acontecendo com várias intervenções que, segundo os melhores estudos, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, não deveriam acontecer ou deveriam acontecer em outros momentos de outra maneira. É muito comum as mulheres passarem pelo que a gente chama de violência obstétrica. E aí eu quero que você entenda que existe uma diferença muito importante entre o parto tradicional e o parto ideal, uma assistência segura, que é o que a gente defende e é o que eu vou explicar aqui para vocês. Na maioria das vezes, as mulheres passam por um processo de gestação que já induz elas para cesárea. Não é à toa que a gente tem taxas tão altas de cesárea. Mas quando essas mulheres conseguem chegar ao trabalho de parto, de fato começam com as contrações, começam a viver todo esse processo do trabalho de parto, elas podem receber algumas intervenções que não são recomendadas naquele momento ou daquela maneira
e que inclusive não tem autorização daquela mulher. E lembra que eu contei lá atrás que a gente tem direito de escolher o que vai ser feito no nosso corpo? A gente tem que inclusive autorizar ou não que seja feito qualquer tipo de procedimento, independente da gente estar em trabalho de parto ou não. É importante a gente saber que de 10 a 15% dos nascimentos, eles precisam acontecer por cesariana. Essa cirurgia, quando ela é bem indicada, ela salva vidas. E hoje o que a gente vive no Brasil é uma realidade muito triste de que em algumas regiões as mulheres e os bebês estão sendo expostos a riscos desnecessários, com números gigantescos de cesáreas, e em outras regiões, quando as mulheres precisam da cesárea, elas não têm acesso. Então, assim, é um contraste muito triste, muito sério e que repercute na nossa sociedade com desfechos desfavoráveis, tanto para a mãe quanto para o bebê. Tem algumas coisas que vocês precisam saber sobre parto normal e cesárea quanto à segurança. Vou dar um exemplo aqui. A cesárea, ela tem mais chances de levar a mãe e o bebê para uma UTI, por exemplo. 3 vezes mais chance, inclusive, de morte para essa mãe. Então, quando a gente olha para isso, a gente se dá conta que não é simplesmente uma cirurgia. Antes de eu me aprofundar um pouquinho mais na cesárea, eu quero fazer uma reflexão com você. Você já reparou que aqui no Brasil é muito comum as pessoas já terem feito alguma cirurgia? Qualquer cirurgia que seja. A gente hoje, pelo menos a última vez que eu vi, a gente estava chegando no patamar de país com mais cirurgias plásticas. A gente só estava perdendo para os Estados Unidos. E a gente se submete a cirurgias com certa facilidade. Claro que tem as cirurgias funcionais, né, que tem indicação clínica, mas tem muitas cirurgias que não são essenciais e que a gente tem muita facilidade para fazer. Se você conversar com pessoas de outros países, você vai perceber que elas não fazem cirurgia assim com tanta facilidade, elas têm mais receios, têm mais cuidados, elas entendem que é um risco, porque todo procedimento invasivo, ele agrega risco. E por isso mesmo, as cirurgias e os procedimentos invasivos, eles deveriam ser feitos só em último caso, porque sempre tem um risco ali agregado nessa intervenção. Então, deveria valer muito a pena fazer aquilo, se expor àquilo, entende? A partir do momento que eu coloco esse risco em jogo, isso precisa significar que o não fazer é mais arriscado do que o fazer. E isso para qualquer cirurgia, para qualquer intervenção, para qualquer procedimento mais invasivo. Na cesárea, inclusive. Então, quando a gente fala dessa recomendação da Organização Mundial da Saúde de 10 a 15% de nascimentos por cesárea, é porque existe uma balança. E essa balança mostra que quando eu tenho cerca de 10 a 15% dos nascimentos acontecendo por cesariana e o restante por parto normal, é quando eu tenho mais sobrevida e mais qualidade de vida da mãe e do bebê, mais desfechos favoráveis, ou seja, morre menos gente, tem menos sequelas quando eu tenho essas cesáreas quando eu preciso e quando eu tenho parto normal quando é possível, entende? Então não é só um e não é só o outro. A gente precisa entender que esse equilíbrio, ele faz parte e ele é necessário. Se você conversar aí com as suas amigas, com as mulheres da sua família, é muito comum você ouvir o seguinte discurso: ah, eu queria um parto normal, mas não foi possível. Talvez você seja essa mulher que já quis um parto normal e que não teve. O que acontece de verdade para essas mulheres quererem um parto normal e não terem? Tem uma pesquisa da Fiocruz que foi muito bem feita e que ela mostra que a maioria das mulheres começam o pré-natal querendo um parto normal e que elas terminam a gestação desejando uma cesárea e que muitas, ainda que queriam um parto normal no final da gestação, acabam sendo induzidas para cesáreas. E aí a gente nunca vai saber se essa cesárea foi realmente bem indicada, se ela estava dentro dos 10 a 15% que seria necessário ou não.
a gente tem alguns indícios, algumas estratégias, algumas coisas que a gente pode fazer durante o pré-natal, nesse processo de preparação para o parto, para ir entendendo se a assistência que você está procurando, que você está buscando, a preparação que você está fazendo, está aumentando as chances de você ter o parto normal, se esse for o seu desejo ou não. Então, a gente já entendeu o quanto o parto normal é favorável tanto para a mãe quanto para o bebê, mas que em alguns casos a cesárea ela é bem-vinda e inclusive ela salva vidas. Pensando nisso, a gente vai trabalhar bastante com a preparação, com as orientações em torno do parto normal. Vocês vão aprender bastante sobre tudo que acontece aí dentro no processo de trabalho de parto. Mas vai ter um capítulo só para falar sobre a cesárea, como acontece, quais são os cuidados, tá bom? Então fiquem tranquilas.